A falar sobre a política brasileira e sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente a receber visitas médicas na prisão domiciliar. Bolsonaro vem tendo uma piora nas crises de soluço desde antes da prisão domiciliar. Eu chamo agora para conversar comigo o médico Guilherme Buchen, que é coloproctologista, para explicar por que essas crises de soluço ocorrem e quais os perigos para a saúde de Bolsonaro. Doutor, melhor dizendo, muito bom dia, obrigada pela presença aqui. A gente já conversou em outras ocasiões, mas é isso. Explica pra gente, né, esse problema dos soluços. Claro, as pessoas se lembram, o ex-presidente já apresentava alguns problemas intestinais. Ele levou uma facada na campanha de 2018, claro, isso causou, né, todo esse problema que ele vive hoje. E claro, dá pra gente ampliar também não só sobre a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas muita gente sofre com problemas, né, intestinais. Acho que vale também pra gente falar sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Bom dia, Natália. Tudo bem? Tudo certo. Vamos lá, então, vamos conversar sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, como todo mundo sabe, de conhecimento geral, ele teve uma lesão bastante grave em 2018 e ele sobreviveu, talvez por um milagre, porque as coisas naquele momento caminharam para um cenário positivo para ele. Mas não há ônus sem bônus. O custo por ele ter sobrevivido ao atentado que ele sofreu, foram essas complicações pós-operatórias, né? A região da facada que ele levou é uma região bastante delicada, com muitos órgãos, com alguns nervos importantes. Então, embora não se consiga comprovar, é muito provável que o ex-presidente tenha tido uma lesão de um nervo que nós chamamos de nervo vago, que ele é responsável pelo esvaziamento gástrico, pelas funções gástricas. Então, é muito possível que por essa lesão ele tenha uma dificuldade do esvaziamento gástrico, assim como as aderências decorrentes das múltiplas cirurgias que ele teve, provavelmente deixam o intestino dele com dificuldade de esvaziamento e motilidade também. E por esse motivo ele acaba tendo esse soluço, esse desconforto, essa distensão abdominal, que acaba levando ele a internações repetidas e a necessidade de um auxílio médico constante. Eu ressaltei, né, que muita gente sofre com problemas intestinais, mas muito mais nesse sentido de que pessoas que fazem cirurgia, né, nesse órgão, muitas vezes precisam repetir esses procedimentos ao longo da vida. Não parece que é uma situação simples, de fácil resolução. A gente acompanha que o ex-presidente Jair Bolsonaro passa, né, desde 2018, sempre tem uma piora no quadro, e essa característica dos soluços, né, doutor? Acho que vale a gente também reforçar por que ele tem esses soluços e por que é uma situação tão complexa. Agora eu tô lembrando melhor, quando a gente conversou, foi sobre o câncer da Preta Gil, né, que era um câncer no estômago, né, se não me engano. Não, na verdade era no intestino também, né? Perfeito. E que também, você ressaltou sobre o quanto é um órgão muito delicado ali. Enfim, acho que vale a gente ampliar, né, essa questão toda e reforçar o quanto é um órgão muito sensível, né, e de um quadro bem complexo, né, para se resolver essas questões. Bom, eu vou tentar explicar para vocês entenderem um pouquinho como funciona essa situação do Bolsonaro e que acontece com muitas pessoas que já tiveram cirurgias, né? Uhum. Então, para fazer uma análise e que eu consiga fazer as pessoas entenderem, vamos imaginar que o intestino ele é uma mangueira solta. Vamos imaginar que ela está aqui enrolada, certo? E eu vou desenrolando ela, soltando, assim o intestino. A partir do momento que alguém foi operado, ou que teve uma intervenção cirúrgica principalmente complexa como a dele, que teve uma facada, que vazou fezes lá dentro, que teve sangramento, existem cicatrizes cirúrgicas dentro do abdômen. Então vamos imaginar que essa mangueira que estava solta anteriormente, agora ela está toda embolada lá dentro, cheia de nós, ela não consegue mais ser esticada da forma como ela era anteriormente.
Então isso forma angulações, acotovelamentos, que não permitem que o trânsito dos líquidos dentro do intestino fluam da mesma forma. Então, dessa forma, como não consegue fluir adequadamente, acontece essas sensações de distensão e, por consequência, os soluços dele, né? Então é mais ou menos isso que acontece. Isso não acontece só com o Bolsonaro, acontece com boa parte de pessoas que são submetidas a cirurgias de grande porte no abdômen. Por isso que a gente tenta hoje cada vez mais levar os pacientes em cirurgias marcadas para cirurgias por vídeo ou cirurgias robóticas, que elas trazem um dano menor aos órgãos intraabdominais e diminuem também essas aderências, essas complicações pós-operatórias. Então é mais ou menos isso para eu conseguir me fazer entender aí em relação à situação do Bolsonaro. Feito. Doutor, para a gente encerrar, na questão do Bolsonaro teve uma facada, né? Uma situação externa. Mas como as pessoas podem se prevenir de problemas na região, né, intestinal, com alimentação, com exames preventivos? Acho que vale também a gente reforçar isso, né? Porque, claro, as pessoas ficam muito assustadas. Muita gente, com certeza, que soluça bastante já fica tensa, achando que pode ter algum problema. Acho que vale a gente, então, fazer também esse registro. Claro, as pessoas que têm soluços, elas devem se preocupar sim, principalmente mais relacionadas a algumas questões benignas do que malignas de fato, tá? Então, as pessoas que apresentam soluço devem procurar um médico, um gastroenterologista de forma geral, procurar fazer uma endoscopia digestiva para fazer uma análise mais detalhada, né? Para que se possa ter um diagnóstico correto. Quanto à prevenção das doenças intestinais, a gente teve a oportunidade de conversar aqui anteriormente sobre a situação da Preta Gil, que teve um câncer de reto, né? Sim, é importante algumas prevenções. A prevenção que a gente recomenda é a colonoscopia, para todo mundo que tem a partir dos 45 anos, e obviamente a alimentação é algo essencial para o nosso organismo funcionar bem, para a prevenção de doenças. Então nós recomendamos uma dieta com alimentos não processados, uma dieta rica em fibras, né, para que o intestino ele funcione de uma forma adequada, mas sempre de uma forma individualizada, procurando um nutricionista, um gastro, um coloprocto, para que possa orientar da melhor forma. A gente conversou com o Guilherme Buchen, o proctologista, que trouxe mais informações sobre esse caso específico do ex-presidente Jair Bolsonaro, que soluça bastante, mas também trouxe aí algumas dicas de prevenção, caso você esteja nos acompanhando, também soluça bastante, vale sim ir atrás dessa questão. Muito obrigada, viu, doutor? A gente certamente volta a se falar em breve. Natália, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia e boa semana para todos aí. Muito obrigada. Bom trabalho. Vamos seguir falando de saúde, porque o Ministério da Saúde começou a cadastrar neste mês as operadoras de planos de saúde que farão atendimentos de pacientes do SUS na rede privada.